No nosso mercado, a gente nunca vai chegar no nível de conhecimento pleno, assim, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, tá? A gente sobe um banco white label aí em 15, 20 dias, 30 dias, não sei, é muito rápido esse processo em relação a quem está do seu lado, quem é seu time. Existe o time operacional e existe o time ali que é o seu board mesmo. Então, ali você não pode errar, cara, você não pode errar quem são os seus sócios. Daniel, continua remando, irmão. É a maior da série. Vai, rema, rema, rema. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Castro, CEO do Fintech Center. E hoje, como host do podcast Fintech Makers, o podcast que tem como objetivo contar histórias das fintechs do Brasil, os bastidores, aprendizados e bater um papo com quem fez esse mercado, um papo de maker para maker. Quem eu recebo hoje aqui é Daniel Teles. Daniel Teles, que é um amigo meu aí, conheço há bastante tempo, já me ajudou muito como empreendedor, né? Ele era executivo de uma grande corporação. Mas quem vai contar isso é o próprio Daniel. Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Conte sua história para nós. Primeiramente, conte quem é o Daniel, Tá. como é que começou a jornada dele, o que se formou. Abre seu coração aí. Tá bom. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade. É meu primeiro podcast. Estou muito feliz em contar um pouco da minha história. Cara, a minha história começou... Na verdade, né? Quem é o Daniel? Daniel tem 42 anos, nascido em São Paulo, mas muito cedo eu fui morar no litoral. Cresci em Peruíbe, uma cidade do litoral sul. Então, praticamente até os meus 18 anos, eu vivia na praia, surfando, estudava. E aí eu tive que vir para São Paulo fazer faculdade de administração de empresas, mas nunca deixei o surf de lado. Então, eu comecei um tempo a fabricar pranchas de surf. Esse foi o meu primeiro contato. Então, lá na praia, eu já remendava umas pranchas, já fazia algum trabalho. E aí, quando eu estava aqui em São Paulo, um amigo me convidou para montar uma fábrica. E aí eu fui, me aperfeiçoei, montamos uma fábrica de prancha aqui, fabriquei prancha por bastante tempo. Teve uma época da minha vida que eu precisei retornar pro litoral, então eu tinha a minha fábrica de prancha no fundo da minha casa. Foi quando eu resolvi voltar para São Paulo, cara. Resolvi entrar no mundo corporativo. A prancha ali me dava um prazer. É um trabalho manual que você faz, que você tem que ter atenção. Mas eu queria um pouco a mais, cara. No meu sangue pulsava algo mais. Então, eu sempre busquei algo a mais. Foi quando eu vim para São Paulo e fui trabalhar numa empresa como vendedor de papel. E aí que começou a minha história mesmo. Caramba, mas isso foi quando? Cara, foi perto em 2005, mais ou menos. Por que você não foi buscar algo a mais nas ondas de Mavericks, ondas de Cara, Nazaré? pior que assim, você não vai acreditar, com quem a gente tinha a fábrica, era um amigo meu já de infância, um belo dia ele chegou e falou, Daniel, vamos parar tudo aqui, vamos vender e vamos para a Indonésia pegar onda. O apelido dele era Gugu, né? Eu falei, pô, Gugu, não dá, cara, eu tô no último ano da faculdade, preciso me formar. Ele, cara, estão vendendo a fábrica, vamos morar na Indonésia. Eu resolvi ficar, foi aí que eu voltei para Peruíbe e eles foram, né? Foram morar na Indonésia, da Indonésia foram para a Austrália. Depois de anos, tá, cara, que eles já estavam lá, eu tentei ir para a Austrália, meu visto foi negado. Aí foi nessa que eu voltei para São Paulo e entrei nesse negócio de papel. Entrei como um vendedor interno. Era eu e mais 5 mulheres, assim, numa sala e um gerente. Cara, é muito difícil, um mercado que eu não conhecia. De repente, eu tive que aprender gramatura de papel, trabalhar em grupo com outras pessoas. Foi a primeira vez que eu fui, assim, contratado mesmo, o CLT. E no meu último dia de trabalho, eu tinha marcado uma meta que eu queria fazer uma venda boa de papel. Na época eu não lembro, mas era sei lá, vender R$ 1 milhão em papel. Não lembro se era ou R$ 100 mil.
E, cara, aí eu lá 3 meses na experiência, não ia, e não ia, e não ia. No último dia eu consegui fazer essa venda e foi nesse último dia que eu fui demitido. Cara, foi uma história louca, porque quando eu falei assim, consegui minha meta, o cara falou, infelizmente não vai dar mais. Porque você tava trabalhando na Dunder Mifflin lá, do Michael Scott, do The Office, que o Não, chefe era cara, doidão. foi uma coisa bem louca, assim. Aí eu sofri o baque daquela coisa assim, minha primeira demissão. Fui demitido, e agora? Aí eu fui pra casa, pensei, falei, cara, eu sei que isso aqui só foi uma onda que eu não peguei. Vai vir mais e eu vou ter que estar preparado para isso. Aí um belo dia, cara, tocou meu telefone, eu tava morando aqui em São Paulo, em Alphaville. Aí foi de uma empresa chamada Repom. Cara, o que que é isso? Repom. E aí eu fui fazer uma entrevista lá e foi o meu primeiro contato com uma fintech, né? Aí que começou também o Daniel no mundo de fintech. Isso era mais ou menos 2007, 2006, mais ou menos. Eu não sou muito bom para data. E basicamente, cara, esse foi um dos trabalhos mais desafiadores da minha vida, porque logística ela funciona 24, 7 dias por semana, 24 horas, você tem que estar ali atento. E o nosso maior desafio, que essa foi uma empresa pioneira aqui no Brasil, no segmento, era você tirar um pedaço de papel de um caminhoneiro, que aquilo valia um dinheiro, é como se fosse um cheque. Ele pegava na transportadora, ia num posto de gasolina e recebia, e recebia em dinheiro o frete dele. E ele sofria ágio e tudo mais, era uma coisa bem assim, bem dura para o motorista. Ele tinha que pagar um pedágio alto. E a proposta da Repom era informatizar isso. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um cartão bandeirado, um cartão private label deles, saíram cadastrando postos no Brasil inteiro e também no Mercosul, na parte da Argentina. Então, o motorista, ele saía com o frete dele digital, saía com o frete no cartão, ele tinha os postos de combustível, onde ele abastecia. E isso foi bom porque, assim, começou a regulamentar o mercado de transporte do motorista autônomo e tudo mais. Eu fiquei bastante tempo nessa empresa, 7 anos mais ou menos. Eu cuidava da implementação, então eu falava que os vendedores vendiam a mãe deles e entregavam a nossa, né? Porque a gente que tinha que estar lá na ponta, brigando com o caminhoneiro, discutindo com o caminhoneiro, entendendo, o posto de gasolina não queria abastecer o cara. Cara, e aí tem várias histórias, assim. Nessa época eu também estava casando, eu lembro que eu tinha a maior conta da empresa, eu atendia. E o superintendente da empresa me ligando com problema lá, não passava os cartões, um monte de motorista parado, e eu me arrumando lá no hotel, me arrumando, o celular bombando, e eu aqui, alô, não, vamos resolver, vamos resolver. Aí, meio que resolveu a história, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, daqui pra frente eu não vou mais te atender. O cara, pô, mas como assim? Eu falei, cara, desculpa, mas eu tô casando, já tô até atrasado. Caramba. E aí eu fiquei muito tempo, eu resolvi sair, porque me consumiu mesmo. E, cara, e pra mim foi uma experiência, assim, fantástica. Aí eu entendi um pouco como funcionava as questões da adquirência, das transações ONANs, depois entraram os cartões bandeirados. Essa empresa ela começou muito nova em um posto de gasolina ali em Alphaville, depois ela foi crescendo. E quando a Inderred comprou ela, foi no momento que eu saí. Quando o pessoal da Ticket comprou eles, foi no momento que eu saí. Inclusive, um do diretor da época de lá, ele fundou outra fintech, que também, depois de um bom tempo, a gente veio se encontrar, e é uma das maiores aí também que tem no mercado. Otávio Fará, do Fitbank. Ah, legal. Você vê como esse mercado ele vai, né, se juntando as pessoas próximas e vão construindo. Então, foi um baita de um case. E aí que eu percebi, cara, que eu era um CLT, né? Pela minha dedicação, pelo meu tempo de trabalho, eu percebi que eu era um CLT empreendedor. Porque eu sempre busquei empreender ali dentro do meu cargo onde eu estava. Eu não ficava acomodado, então eu era da parte de implementação. Pô, eu queria entrar na parte de tecnologia, eu queria entrar na parte de negócio, comercial. E isso foi me dando esse espírito de empreendedor. Então,
Cara, eu posso falar que começou lá quando eu fabricava minhas pranchas, né? A semente nasceu ali, e aí eu tive que passar pelo processo do CLT, numa primeira demissão, e depois entrar numa empresa que estava começando no mercado, crescendo muito, muito mesmo, se tornou pioneira, abriu um mercado novo, cara. Então, assim, foi paulado. E eu cuidava da operação também do Mercosul. Então, eu ia muito para Argentina, fazia as operações em Buenos Aires, rodei lá pra caramba. Foi uma experiência legal. E tudo isso voltado também para a questão de uma fintech. Você era um intraempreendedor ali, né? Você estava Putz, olhando cara, acho que essa é a o melhor negócio. definição. Eu te conheci na BPP, né? Eu acho Isso. que a gente pegou o mercado de todo mundo tentando fintechizar um pouco da sua estrutura. Eu tinha alguns projetos com subadquirentes, a gente conheceu. E acho que a BPP tinha alguns concorrentes ali, mas ainda era muito no começo, mas eu achei muito legal da parceria que a gente fez na época, é que é comum e eu acho que é até válido, todo mundo que começa, todo mundo que trabalha com vendas ali, pense muito nos números, né? Então, eu tinha alguns projetos que eu trabalhava que eram ideias ainda, que a gente levava, ó, pô, Dani, tem esse projeto aqui, como imprimir 10 cartões aí, alguma coisa nesse sentido, e você dava a mesma atenção que às vezes o projeto que a gente levava com 100 mil ali, porque eu acho que você entendia como um todo o projeto, que eu vejo que tem alguns executivos que eles só ficam buscando a mosca branca, né, assim, o negócio que Sim. não existe e tudo mais, mas eu sempre vi, e eu via também teu olhar ali, você falou da prancha, e é um pouco disso, né, o negócio ele tem várias etapas, né, tem a parte do design, tem a parte de desenhar o Exato. projeto, ó, cara, essa prancha aqui vai para mar grande, teu peso é quanto, você quer com mais velocidade, com isso, e aí depois vem a parte de você fazer o shape, de desenho, de pintar, e aí no fim você vai para o mar e surfa, né? E isso é um pouco do empreendedorismo, eu vi muito isso. Eu lembro que a gente fazia o BIM do cartão, BIM não, a arte, né? O A design, arte do como é que cartão, do o PIF, né, para cartão fazer a para aprovação. fazer a aprovação e a carta. E aí, quando era aprovado, imprimia a primeira versão, tinha uma máquina, acho que era em Alphaville, que a gente ia, às vezes, e Sim, pegava lá, e aí vinha um envelope, era bem bacana essa experiência. E sim. eu imagino, provavelmente, muito mais negócios do que eu te levei lá, que a gente fez junto, você pegava um monte, né, cara? Como é que foi essa história de ver um monte de fintech, um monte de projeto nascer lá debaixo da BPP? Tá, cara. E isso aí, cara, foi muito bom, assim, também para mim, porque foi sem querer, cara, que eu caí ali meio que na BPP. Então, quando eu saí da Repom, eu fui fazer um intercâmbio, em Vancouver. Aí eu voltei, cara, mas eu queria tirar um ano sabático, eu queria ir pra Alemanha. E aí nisso eu estava meio sem dinheiro, eu falei: "Pô, vou procurar um emprego". Aí, de novo, cara, caiu uma empresa em Alphaville, pequena, numa sala um pouco maior aqui do que esse estúdio, com poucas pessoas. Eles estavam começando a Brasil Pré-Pagos. Então a Brasil Pré-Pagos era alguns executivos da Confidence Câmbio, após a venda para Travelex, resolveram fazer essa parte de emissões aqui no Brasil. Foi aí que eu conheci caras fantásticos, que eu tenho amizade até hoje. Paulo Volpi, Fábio Agostinho, teve um cara excelente também, o Mark Schauder, pô, um baita de um empresário, né? E aí eu fui, cara, aprendendo com eles. Então eu cheguei lá com a intenção de ficar 3 meses e ir embora. E quando eu cheguei, peguei minha cadeira, sentei e comecei a ganhar o meu espaço, o meu espírito empreendedor começou a surgir, ficar mais alto, mais alto. E aí começaram a cair alguns projetos diferenciados na minha mão. Então caiu um projeto grande que me fez ficar, foi a Copa do Mundo. Então, do nada, cara, aparece sexta-feira, não sei que horas da tarde, eu lá na empresa, sozinho, toco o telefone, os caras querendo não sei quantos mil cartões para ontem. Eu liguei pro Paulo, e aí, Paulo, o que que a gente faz? Ele faz. Na mesma hora, já comecei a imprimir os cartões, no final de semana, na segunda-feira, eu já estava entregando os cartões no Rio de Janeiro, aí deu ruim, tive que ir para lá, cara, subir cartão. Cara, foi uma coisa, os caras, a Copa do Mundo vai parar. Eu falei, não vai, vamos. Eu lembro que entrei numa sala lá no cliente, cara, uma sala gelada que tinha todos os monitores, assim, monitorando tudo da Copa. E eu arrumando os cartões, o cara, um frio, Rio 40 graus, a sala menos 20. E eu sem comer, sem nada, mas graças a Deus deu certo. E aí eu comecei a entender um pouco o mercado, né? Eu tive contato com algumas empresas
que aí me ajudaram, assim, na formação. Você foi um dos caras que viu, né, a questão, pô, não era só um cartão ali pré-pago, mas tinha uma parte de tecnologia. Tanto é que meus amigos lá no trabalho falavam que eu gostava de confusões em reais. Porque aparecia de tudo para mim, cara, desde o cara da igreja que queria fazer um banco, o cara da funerária que também queria fazer um banco. Cara, tinha, assim, apareceu de tudo. E aí também aí começou a existir um lance do Banco Central, né, abrindo, dando mais oportunidade para as fintechs vindo. A Brasil Pré-Pagos, ela foi uma das primeiras IPs reguladas, do Brasil. Então a gente começou lá com 10, cara, de repente estava com 140 pessoas, já com código lá do banco. Foi muito. Para mim, de fora, a gente vê essa parte de cartão pré-pago, que era o produto que era usado às vezes para domicílio, que era usado como meio de pagamento, acho que como solução para reembolso, Sim, solução para gift card. Todo mundo sai usando de alguma forma. E você lá dentro desse furacão, como é que foi ver um monte de. Você falou da funerária, você falou de igreja. Como é que sim, foi estar dentro desse furacão e vendo essa ideia de fintechizar tudo, de gerar sim, oportunidade de tudo, de botar uma fintech onde não existia para criar sim. um novo negócio? Cara, foi assim, foi sabendo ouvir o que o mercado estava pedindo, né. Então, eu tive contato com alguns caras ali, por exemplo, um cara que eles tinham uma pegada, o pessoal da Zup, o Fabiano Cruz, que é um cara, meu, super para frente, super inteligente, estava começando também, fazendo venda direto do POS dele. Aí ele me chega com um pastor lá do centro de São Paulo, querendo fazer um cartão white label, né, para distribuir na região central ali de São Paulo, e o Fabiano ia fazer também a maquininha white label. Cara, e a gente começou nessa troca de experiência. Aí conheci o Vanderlei da Paynet também com umas ideias, cara. Outro cara também, o Marcelo França da Cellcoin. Então eu peguei essa galera também vindo, cara, pivotando os negócios e crescendo, o boom das fintechs também acontecendo, o mercado acreditando. E aí nós tínhamos assim algumas referências, né? Quando, por maior público, assim, no geral, quando a gente falava de fintechs, eles pensavam nas big techs, né? Como Nubank, que já são era grande, o Banco Original na época, que mais? Tinha algumas carteiras, wallets que estavam surgindo também, mas era mais varejão, não era algo assim específico. O que a gente pensou, assim, o que eu tinha de pensamento é, cara, eu tenho que fazer infraestrutura para quem tem uma boa ideia e sabe conversar com o seu público. Então, dentro ali da BPP, né, que depois virou BPP, eu trabalhei muito nessa com os diretores para fazer a parte da tecnologia. Ajudar eles a abrir a API. Eu nem sabia o que era API, cara. De repente, eu comecei a aprender. Então, eu entrava muito ali, sentava do lado dos desenvolvedores. O cara falava, não dá para fazer, mas por que não dá? E ele falava um monte de coisa, eu não entendia. Depois eu voltava. E aí foi nisso que, cara, eu vi a Brasil Pré-Pagos sair de uma salinha e crescer muito. Eu vi a Zup também sair de uma salinha e crescer muito. O Cellcoin também. Cara, teve um case bacana também que eu participei, foi o da Rappi, cara. Quando nós estávamos chegando no Brasil, eles estavam precisando ter um meio de pagamento rápido, né? Que era para você poder entregar um cartão para um entregador que poderia comprar qualquer coisa em qualquer lugar. E foi quando eu fiz uma reunião com eles e falei, cara, eu tenho uns cartões corporativos aqui. Você consegue carregar? Será que dá certo? Dá certo, vamos aí fazer um teste. Cara, começaram com 5 cartões, de repente 10, 20 mil, 5 mil, cara, e o negócio explodiu. Foi muito, assim, isso ajudou muito a empresa, me ajudou também como profissional, eu tive que ficar na operação de madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, o cartão não passava. Quem era lá era o Bruno, cara, Nardon, que estava no head de operação, e esse cara me ensinou muito. Por mais o cargo dele tão alto, cara, ele estava no chão de fábrica, ligando pro fornecedor dele, falando que o negócio não estava funcionando. Só que ele estava no front, então isso também me motivava a ficar no front.
E aí eu vi muitas fintechs acontecendo, muitas com bastante dinheiro e não deram certo, outras com pouco dinheiro e também não deram certo, mas também já vi muitas com muito dinheiro e dando certo e muitas com pouco dinheiro e dando certo. Qual que é para mim, assim, qual que é a chave do sucesso? Não sei se você ia perguntar isso mais para frente, né? Não sei se eu estou Não, pode falar, antecipando, pode cara. falar. Mas é assim, é sempre, para quem está nesse mundo de fintech, um mundo de startup, cara, é só a resiliência. Cara, você tem que ter sangue frio mesmo para lidar com as adversidades, porque você vai encontrar de todas as formas. Quando você tem muito dinheiro, a sua cabeça também vira, é uma adversidade. Aprender a falar não para coisas boas. Então, às vezes você vê uma coisa tão boa, só que você tem que falar não porque você não consegue abraçar aquilo. E eu vi muitos se perderem por causa disso, querendo abraçar um mundo sem poder. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que ter ignorância, né? Não ignorância de ser ignorante como uma pessoa maltratar, mas ignorância para ignorar algumas coisas, né? Ter um foco ali em dizer não, Sim, ignorar que ainda não tem aquilo criado que você está proposto a criar para resolver aquela dor, ignorar porque tá todo mundo falando que isso não dá certo, mas vai dar certo quando você executar, mas também foco, parceria, gente boa. Cara, eu via muito vocês na época, e principalmente essa parceria que você fazia, teu time lá fazia de resolver dor, né? A gente pegou um projeto, era pequeno, mas tinha um valor que era para pessoas não bancalizadas, né? Era uma cidade do Nordeste que tinha uns empreendedores que eles não tinham banco e tudo mais, e eles queriam vender, e o dinheiro dessa máquina que eles vendiam, que a gente tinha aquela máquina moderninha na sim, época, minizinha, pequenininha, gerava e caía, tinha que cair em algum lugar, e eles não eram bancarizados, então a gente pegou um cartão de vocês na época, e o entregou. saldo caía, entregava, então, pô, imagina, gerava e fomentava a economia local, e aí já gerava Sim. mais dinheiro pra gente, já gerava o negócio, ele vendia mais. Eu imagino que você deve ter aprendido bastante coisa nesse momento, cara. Aprendi, cara. Aprendi, assim, bastante coisa. Você participar do sonho, né, do cara que quer empreender é muito importante. Você sempre aprende alguma coisa, cara. É impressionante. No nosso mercado, a gente nunca vai chegar no nível de conhecimento pleno, assim. A gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Eu vindo aqui nesse podcast, cara, eu tô aprendendo alguma coisa. Ah, Né? e Então, a assim, minha essa ideia. troca, a gente fazendo aqui, tá me agregando muito. Então, Não, é cara, sempre assim, a gente sempre e aprendendo. eu acredito muito no poder da conexão das fintechs. E o podcast, o Fintech Makers, é muito para contar isso, para compartilhar isso. Eu brinco, a gente se liga de vez em quando para tirar dúvida, para fomentar, para Sim, falar, porque a gente conhece, ou você conhece, eu estou aprendendo contigo, ou você me liga e está aprendendo comigo e vice-versa. O mercado faz isso. Só que tem muita gente que não conhece a nossa história, que não consegue aprender com a gente. Então, a minha ideia aqui é deixar você falar, trazer o máximo possível de sim, founders que eu conheço. A gente tem muito founder famoso, você falou alguns aí que todo mundo já sabe da história, sim, mas tem muita gente que precisa da história contada aqui. Então, o meu desafio como Fintech Maker, no Fintech Maker Podcast, é contar o máximo possível de história de fundadores, de bastidores, aprendizado, para que o mercado fique mais rico e tenha mais informação. Então, sim, esse para mim é um objetivo. Eu acho que conhecimento se divide, sabe? Se compartilha porque sim, você aprende duas vezes. sim. E assim, eu sempre fui um cara comercial, né? Então, eu sempre vi um pouco mais do lado comercial. E esse papo que a gente está tendo aqui não é papo comercial, né? A gente não está vendendo nada, não quero que você consuma um produto meu, não. Mas sim passar informação, acho que para quem quer entrar nesse mercado. Hoje em dia eu vejo vários empreendedores lá que chegam até mim, pô, Daniel, quero montar um banco digital. Tá, mas você quer para quê? Não, porque eu já fui em tal lugar, o cara falou que é fácil, que eu vou ter aqui. Eu falei, meu, cara, não é assim. É fácil montar, hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, cara. A gente sobe um banco white label aí em 15, 20 dias, 30 dias, não sei. É muito rápido esse processo. Ele já passou por um processo de amadurecimento muito grande. Mas às vezes você monta e a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe que ela tem que ter um operacional, ela não sabe que ela vai ter que ter um pessoal gerenciando crise lá dentro, vai ser transação que não vai ser feita. Cara, é um sistema. O sistema hoje tem altos e baixos. E é difícil as pessoas entenderem. Então, é o que, como você falou, né? Muitos empresários assim começam a ver números, 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 mas para você chegar no número ideal,
Você tem que passar... Para você chegar no 100, você tem que passar nos 50. Sim, E é claro. isso que às vezes as pessoas não entendem. E eu consegui vivenciar isso. Então, eu peguei empresas no começo que tiveram sua trajetória, demoraram pra caramba, até chegar onde chegaram, mas também eu passei por empresas que foi muito rápido esse crescimento, né? Que foi o meu pós Brasil pré-pagos. É, o mercado mudou, lógico, né? A gente está mais fácil em tecnologia. Antigamente, para a gente rodar um banco digital, seja ele white label, seja ele um banco próprio, demorava muito, né? Agora Sim. também é mais fácil, tem mais opção, você consegue portar base, é diferente. Mas me conta, como você quando você percebeu que era hora de virar empreendedor? Você contou a história. Você já tinha É, tido tua fábrica de prancha ali como sim, empreendedor, mas acho sim, que era um negócio muito envolvido com prazer e tá ok nisso, tem que sim, ter prazer, mas eu te conheci depois também empreendedor. Como é que sim. virou a chave do Daniel, executivo Tá. Cara, assim, eu recebi uma proposta para trabalhar numa concorrente da BPP, na Hub Fintech. E eu fui, cara, aceitei essa proposta, era um desafio novo, né? E era um concorrente, cara, e foi muito bom, assim, essa minha transição para lá. Mas aí porque assim, na BPP eu estava na minha cadeira como o empreendedor também, empreendendo junto com eles, né? Eles me davam esse espaço. E aí eu fui pra Hub, cara, conheci gente, porra, maravilhosa, assim, os caras, executivo, cara, bom pra caramba, números. E aí eu não me senti bem, assim, sabe? Eu não me senti... Mas não era o problema da empresa, era o problema comigo, assim, porque a empresa é boa, cara. Muita gente capacitada, um negócio muito bom. E aí eu fiquei 6 meses, foi quando eu conversei com um amigo, o Vanderlei, da Paynet. E, cara, ele que plantou a semente de novo, assim, acho que ele foi lá e regou a semente, adubou e falou, Daniel, eu conheci um pessoal aqui que estão empreendendo, estão procurando um cara aí com experiência na área comercial. Eles estão fazendo um negócio meio estranho ali, um Bank as a Service na blockchain. Aí eu, putz, pô, vai lá conversar com ele. Aí eu fui conversar e era uma empresa com 3 founders, né? Eram 2 irmãos e mais um. E eles estavam começando, cara, num negócio bem bacana, me convidaram para ser sócio, então foi aí que eu abandonei, cara, tive que reformular a minha vida para poder ir literalmente para um subsolo de uma casa ali no Morumbi, com mais 3, 4 pessoas, e começar de novo, cara, começar assim um projeto, e foi qual a empresa isso? isso é a Bit Capital. Bit É. Capital. Que esse, cara, eu vou falar que foi um dos maiores cases, assim, que eu participei. Assim, quando você é o CLT, cara, você tem algumas preocupações, né? Mas algumas ficam fora do seu radar. Tipo assim, será que vai ter dinheiro para pagar os funcionários? Será que tô pagando os impostos certo? Pô, se der algum problema aqui, o meu CPF está em jogo. Quando você é um CLT, você até consegue se privar um pouco dessas preocupações. Mas quando você vem para o mundo do CNPJ mesmo, cara, é skin the game. Tá ali toda a sua energia, você tem que dar foco. E aí nós começamos com essa empresa, com alguns parceiros estratégicos. Então a gente estava usando a DOC como o nosso Bank as a Service. A gente tinha todo um barramento ali na blockchain. Cara, e para mim aquilo era novidade, porque quando falava de blockchain, eu lembrava de criptomoeda, lembrava de Bitcoin, e não sabia que era isso. E para eu tomar a decisão, né, de abandonar a minha carreira corporativa para ir para o lado do empreendedorismo, eu tive que estudar em uma noite. Isso daí. Eu parei em casa, li, refiz, olhei para o céu, pedi ajuda e falei, tô indo. E se jogou. Me joguei de cabeça, cara. E foi assim. Cara, foi um desafio muito grande. A gente conseguiu juntar pessoas boas, recebemos os primeiros aportes.
pediram para a gente sair do subsolo, a gente foi para um escritório do lado ali na 9 de julho, e começou a chegar mais gente capacitada, mais gente, a empresa crescendo, crescendo. Aí, isso aí foi próximo em 2018, mais ou menos, 19, assim, próximo ali da pré-pandemia. E a empresa começou a crescer, cara, começou a ir bem. A gente pegando alguns contratos estratégicos, fornecendo a parte da tecnologia. A gente fechou uma parceria muito boa com a Paraty Financeira do Dell, porque é outro cara também, cara, outro cara empreendedor, cabeça para frente. E começamos, né, no projeto ali da BitCapital. Eu na área comercial, a gente tinha um CEO, o Ricardo, cara, que é uma pessoa fantástica, muito inteligente, e tinha 2 gênios, que eram os 2 irmãos, que era o Luiz e o João. E aí a empresa foi indo, entrou a pandemia, cara, aí cada um teve que ir para um canto, voltei para o litoral, mas fui morar em Maresias. Morei em Maresias a pandemia inteira e, por incrível que pareça, cara, não conseguia tirar um dia de trabalho, assim, dar aquele migué para pegar onda. Pô, impossível. Cara, possível. Na pandemia, mas, pô, ainda bem, graças a Deus, vencemos isso. E no meio ali da pandemia, a gente conseguiu fazer uma venda da empresa na totalidade para um grande varejista, né? Foi o pessoal da AMI que adquiriu a empresa. Vou te falar que foi uma das maiores vendas que eu já vi em uma empresa de pouco tempo, né? Então, sei lá, hoje em dia, assim, as empresas demoram 10 anos para ser vendida, né? As empresas que começaram. A gente, com 4 anos de vida, assim, a gente já foi vendido por uma quantia boa. Nós fomos um dos primeiros ali também a se homologar no Pix. A gente, cara, teve que aprender tudo isso daí. E foi um momento legal que foi assim, o grande desafio era deixar tudo pronto para Black Friday. E a gente correndo com aquilo, cara, e a estratégia, né, da AMI era juntar o mundo digital, que era a parte da Submarino, com a parte das Americanas físico. Então, o elo ali era a AMI no meio e no background estava a gente rodando por trás e outras empresas. E aí nós acabamos vendendo a empresa, então a gente tinha que ficar um período ali de 3 anos, né, ali para cumprir todo o contrato da venda e tudo mais. Eu acabei não ficando, cara. Aí, de novo, né, o espírito empreendedor, ele voltou, porque eu saí do empreendedorismo, voltei para o CLT. E, cara, não aguentei ficar um ano, assim, para mim. Eu não... E aí eu resolvi, falei, bom, vou empreender de novo. Então, eu abri mão lá do meu não-compete, que eu tinha, toda essa história, e fui empreender de novo. E aí começou mais uma nova fase, mais uma nova história aí para eu contar, né? Esse processo de venda que você participou agora como empreendedor, né? Você já tinha participado um pouco disso. O que foi mais difícil num M&A com uma grande empresa como a AMI, do Grupo Submarino, Americanas, enfim? Cara, assim, o lado bom é que você sabe que vai vir um dinheiro, né? Então, o dinheiro move as coisas, assim. Mas é muito difícil, cara. São várias reuniões, você tem que estar, cara, você tem que estar com a sua contabilidade, os seus controles, a sua operação redondinha, porque passa por um processo de auditoria. Então, tudo isso é muito estressante, porque quando você é uma fintech, você está começando, você, cara, para você ter mais flexibilidade, mais agilidade, você acaba deixando de lado alguns detalhes. Então, você pula algumas etapas para você chegar ali no seu MVP. Então, pô, cara, a contabilidade eu vou deixar um pouco ali de lado, só que no momento de uma venda, você tem que correr atrás. A parte jurídica, os contratos, pô, às vezes você não tá ali, tá, vamos fazer aqui, mas na hora que você vai fazer um M&A, alguma coisa, você tem que fazer isso. Então, essa parte é difícil, cara. Você tem que trabalhar muito, você tem que deixar. Então, o meu conselho para quem está começando, já começa já tentando deixar a casa organizada. Uma hora a conta vai chegar, né? Eu também já Chega. fiz, já participei por esse processo, já ajudei. Engraçado que no meu caso, a gente fez o dever de casa errado, assim, não que fez errado, a gente
mapeou e olhou, ou eu boto força em venda, em tecnologia, ou eu paro para fazer isso. E aí, no processo de M&A, a gente teve esse desafio, porque a contabilidade não estava adequada, e a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que corrigir, e isso foi ali, bota mais 1, 2 meses aí de negociação. E já quando eu fui investidor e mentor de outros projetos que eu trabalho, eu já falei, desde o começo a gente vai começar redondinho, Sim. e aí quando a gente chegou no M&A já estava tudo pronto, tudo mais fácil, tudo feito. Então, eu também aconselho a fazer. E nesse começo de empreendedorismo, o que tirou teu sono? O que te deixava mais angustiado, assim, tirava teu sono? Cara, eu vou te falar que nada me tirou o sono. É, por incrível que pareça, porque eu tava com pessoas boas, que ó, os meus sócios nesse projeto estavam todos no negócio. Então isso, cara, te dá uma segurança. Todos dependiam do sucesso daquele negócio. Então, uns podiam ter uma família a mais com um poder aquisitivo maior, outros não, mas todos estavam ali junto. Todo skin the game, né? Cara, então isso faz diferença. E eu vi essa diferença no meu nas minhas próximas empresas, né? Quando eu entrei de sociedade em outros negócios depois, e vi que quando o founder ou o responsável, os responsáveis não estavam no negócio, as coisas não se encaixam, é muito difícil. Você sempre vai prejudicar quem está lá no dia a dia. Então, você tem que se posicionar. Eu sou um investidor, eu vou te dar a grana, e quando você precisar, eu vou te dar mais grana, mas desde que você comprove a sua capacidade. Então, o seu sócio se posiciona nisso, como investidor. Agora, aquele sócio que, não, eu vou pôr uma grana aqui, eu vou trazer um negócio ali, eu vou fazer aqui, mas ele não tá com os dois pés na canoa, cara, esse cara te dá um problema. Existe esse desafio, né, acho que no mercado de startup, de empreendedorismo, de sociedade, de formalizar as relações, né? Sim. E eu sofro, às vezes, ali, quando eu trabalho como mentor e advisor de startup, e o cara fala, não, mas tem um Jorge aqui, o Jorge me ajudou muito no começo. Tá, mas ele tem 30% do teu negócio, ele não faz mais nada hoje, vamos tentar organizar. E eu também já tive isso na Joy, quando deu super certo lá, tava eu, o Daniel e o David, e os outros sócios, o Alexandre, tava todo... A vez que a gente deu mais certo foi que tava todo mundo olhando na mesma direção. Exato. E aí, às vezes, a gente via que estava começando a ter algum problema, a gente sentava, fazer uma reunião de sócio, a gente via que um estava querendo mudar a tecnologia para um lado, o outro estava querendo abrir uma frente nova, o outro estava querendo fazer isso. E a gente olhava e falava, caramba, tá cada um olhando para a sua estratégia individualmente e não estava todo mundo pensando na estratégia da empresa. E aí voltava todo mundo para a mesma estratégia e o negócio Sim. voltava a andar. Eu acho que isso faz muito. E uma coisa que você falou assim, eu também é difícil tirar meu sono às vezes, mas uma coisa que me tirava com o negócio de pagamento era, eu ficava dando F5 lá para saber quanto que todo mundo estava transacionando, vendo as transações passando. É muito maneiro, assim, Sim, você olhar, acordar, sim, assim, você vê, pô, o número crescendo, de mais um sim. cliente novo entrando. Cara, e eu vou te falar, eu já passei isso por algumas vezes, né? Você montar o seu banco, você ter seu próprio cartão e você fazer a primeira compra. Cara, você não tem noção. Eu lembro que quando chegou as pulseiras lá pra Copa, foi Copa ou Olimpíadas, pô, eu já nem lembro, que eram as primeiras pulseiras pro NFC. E, cara, na hora que eu saí com a primeira pra fazer né, eu e mais uma galera saiu com as primeiras pra fazer teste. E aí eu fui numa padaria, na hora que eu falei assim, me dá aqui o POS, eu passei a mulher, não posso receber. Eu falei, não, você pode, chama o gerente. Aí tive que explicar, cara, foi ainda, eu tava indo, acho que pro interior ainda. E eu tive que explicar que era uma nova modalidade de pagamento, que ia de meu cartão. Então, pô, isso aí, assim, você vê os números crescendo, você vê a sua tecnologia sendo usada, cara, é muito bom. Isso daí, cara, acho assim, eu sempre falei para todo mundo que trabalhou comigo, e quem trabalha comigo sabe como é. Cara, o meu trabalho, eu tenho que encarar como uma diversão, né? O dinheiro, o dinheiro é uma consequência, a responsabilidade, seu compromisso é o mínimo. Então, cara, eu entro no escritório, eu vou pro meu trabalho, cara, para me divertir. Então, esse também para mim não sei se isso é uma vibe que eu tenho lá da época de surfista. Então,
quando você tá ali, cara, você tá, pô, se divertindo, cara. Aquilo é um negócio que vai te dar o alimento do seu filho, que vai pagar a escola, que vai comprar o seu carro, que vai pagar a sua viagem. Então, você tem que transformar aquilo lá numa coisa boa. O seu Mas trabalho é uma coisa boa. eu acho que você sempre... Eu já fui teu cliente algumas vezes, Já. você me deve alguns favores aí, É, né? pô. Mas eu acho que você sempre levava o teu produto como solução pra gente. Exato. Eu acho que por isso que você tinha essa vibe boa. Hoje, às vezes, e aí, cara, ninguém é perfeito, eu mesmo acabo me colocando aquela posição de fornecedor que cobra, sabe? E você levava muito e eu via isso. Cara, tô aqui com a Bit Capital, é assim, isso aqui vai te gerar benefício, então esse cartão aqui agora você vai rentabilizar mais, você vai ter isso. Então, eu acho que você descobria fórmulas de cobrar da gente, mas devolvendo mais, sabe? Gerando Exato. mais negócios, gerando mais coisas. E por mais que seja comercial, também, pô, criava coisa com a gente ali, né? Cara, que assim, o comercial, cara, ele vive de relacionamentos, né? Então, cara, quanto mais relacionamento você tem, mais a sua rede de amizades, mais você consegue fluir bem nisso daí. A venda, cara, eu sempre encarei assim, aí tem especialistas em vendas e tudo mais, eu nunca fui um desses, mas eu sempre tratei assim o fechamento como uma consequência. Então, se eu consigo fazer uma aproximação do meu cliente, entender a necessidade dele, encontrar uma solução, aí sim eu estou fazendo o meu processo de venda que eu acredito. Não sei se está o certo. Então, eu não sou aquele vendedor que quer bater a meta, quer empurrar o produto do cara, mesmo se o cara não sabe usar, sabe? Querer vender uma Ferrari numa pista de barro, né? Então, não é isso. Não Minha funciona filosofia não para funciona você. assim. A minha venda, ela se completa quando você vê valor nessa venda, quando você está vendo valor no produto ou serviço que eu estou entregando. Se você não está enxergando isso, cara, nós erramos. Eu errei de te ofertar alguma coisa que não te gera valor e você errou de escolher eu que não te gera valor também. Então, é mais ou menos isso. Tá tendo tudo ali menos um negócio, né? Exato, cara. Alguém está ganhando mais ou não. Então, a gente tem que sempre procurar esse equilíbrio. Não, acho fantástico. Cara, de bastidor das operações que você participou, tem alguma coisa bacana que você possa compartilhar aqui? Cara, de bastidores. Eu já saí contando algumas, assim, né? Teve uma que foi boa, cara. Você é carioca, né? Graças a Deus. Tá. Cara, eu fui fazer um trabalho lá pra 99, porque eles viraram, né? Tava dando um problema nos cartões, que na hora que o motorista passava o cartão nos postos de gasolina, debitava do cartão dele, mas não saía o split da maquininha, o papelzinho. Então a venda não era concluída. E, cara, e vários postos do Rio de Janeiro pararam de atender os motoristas. Aí me chamaram e falou, pô, Daniel, vai lá, cara, você já trabalhou com isso lá na Repom, você já tem essa experiência, vai lá. Eu falei, fui. Aí, cara, beleza. Cheguei no Rio de Janeiro, aí tinha um 99 lá me buscou e foi me levar em todos os postos, cara, do Rio de Janeiro. Mas só que assim, irmão, eu fui em lugar que ninguém entrava, cara. Chegou Paulista, chegou, puta, Cara, meu. cheguei lá todo paulista, assim, e o cara me levando, e o cara, mó gente boa, cara, mas assim, eu vi coisas que em São Paulo a gente não vê. Então, eu tava lá, eu tava numa rua, de repente o trânsito parou, e aí passou um bonde, cara, várias motos, vários caras de fuzil. O cara falou assim pra mim, ó, Daniel, fica quieto, não vai acontecer nada. Eu no banco de trás, tremendo. Aí você vai num posto de gasolina, que era perto de uma comunidade, e, cara, o cara fica te olhando assim, aí você não sabe o que é, né, cara? A gente aqui de São Paulo não tem muita informação do Rio, não sabe como as coisas acontecem. E aí eu fui uma vez, cara, consegui visitar vários postos de combustível, cara, fiz um trabalho bacana lá. E aí depois pediram para eu voltar a segunda vez. Aí quando eu fui na segunda vez, o motorista era um policial lá, ou era ex-policial. Cara, ele não foi em metade dos postos que eu fui. Ele falou, cara, como você entrou lá? Eu falei, o cara me levou, eu fui. Ele falou, meu irmão, você tá louco. Não vai não, Não vai, não faz mais isso. Então, assim, essa foi uma de várias, cara. Eu tive, pô, o projeto da Copa do Mundo, uma pressão. Cara, nossa, deu uma encrenca lá. O dono da operação, cara, é um cara muito gente boa. Ele, pra você ter uma ideia, dentro da sala dele tinha um saco de boxe. E eu fiquei numa sala do lado, cara, dava os problemas, ele socava aquele saco. Eu falei, cara, se esse cara me pegar aqui, eu tô morto. Vou fazer tudo pra funcionar. Vou fazer Chegou de protetor bocal.
Cara, e deu muito certo, né? Tipo, e assim, foi uma questão de posicionamento. Eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei lá, o cara, meu, veio super agressivo, assim, pra mim. E eu falei assim, meu irmão, eu tô aqui pra te ajudar, cara. Ou você abaixa a bola, eu pego minhas coisas, vou embora e vai todo mundo se ferrar, cara. Vai Todo todo mundo mundo vai perder. vai perder. E aí o cara entendeu, eu consegui me posicionar com ele, pô, e o cara, assim, depois de tudo, ele viu o que aconteceu, fizemos outros negócios depois e deu tudo certo. Mas eu acho que é isso, né? Eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo já há bastante É, tempo. você já é paulista, já, praticamente. Já boto feijão em cima do arroz. Aí, cara, eu fui pro Rio, uma vez a gente tinha uma operação de maquininha lá em Cabo Frio, acho que ano novo, carnaval lotado. Chip naquela época não funcionava, as maquininhas tudo fora. E o pessoal bravo ligando aqui, eu falei, eu vou pra lá ajudar a resolver, levei chip de cada operadora. Cara, e assim, a gente, há 15 anos atrás, assim, a gente que trabalhava na área comercial, financeira, todo mundo trabalhava de calça, camisa social. Pô, cara, eu cheguei lá, eu vi o time, assim, eu era CEO da Joy, eu vi o time, eu falei com o Ed, falei, cara, bermuda, camiseta e chinelo, porque a gente andava no que... E o primeiro desafio era, cada quiosqueiro daquele, o cara tinha umas 50 mesas, ele recebia uma máquina só. O CPF dele, que ele não era CNPJ, ele só tinha direito a uma máquina. Então a gente já mudou isso. Quantas máquinas você precisa? Ele quer uma de cada chip, aí depois virou duas. Então a gente deu todas as máquinas que o pessoal precisava. E o segundo desafio é como é que eu vou atender esse cara? Assim, o prazo que os bancos tradicionais davam era 7 dias. Exato. E a gente botou um time na praia para ficar ajudando. Então, todo mundo de bermuda, descalço, trabalhando, ajudando a reconfigurar a máquina, ajudar a trocar bobina, fazer isso. E num sol de 40 graus no meio do carnaval. Mas deu super certo. Que foi? E assim, de bastidor também, voltando nisso, né? Teve alguma decisão errada, algo que você fez assim, mas que te levou a aprender e que você usa isso até hoje? Pô, cara, teve vários. Então, Cara, mas assim, aquela que te ensinou, sabe? sim. Assim, aquela que te fez aprender, puta, não vou fazer mais Cara, isso, sim. aprendi com isso. E isso hoje é um ensinamento que você. Sim, foi um ensinamento, assim, duro, porque depois que eu saí ali da Bit Capital, né, eu entrei em sociedade, assim, uma sociedade um pouco informal com o pessoal de Salvador e as coisas foram indo, aí depois eu estava aqui em São Paulo e eu conheci um grupo de empresários, uns dos segmentos de seguro, outros da parte de advocacia e tal, e nós juntamos para montar uma nova fintech, né. Então, já com esse conceito de focar mais em tecnologia, construir uma orquestradora onde você pega, consegue orquestrar mais de um fornecedor e tudo mais. E aí, cara, que foi a diferença, assim, do que eu vi do passado, né? Cada sócio estava olhando para uma coisa e eu ali na operação mais dedicado e os outros, né, não estavam na operação. Então, um estava olhando lá para a questão da seguradora, o outro olhando o escritório e outros negócios. E aí, nisso, as coisas começaram a não caminhar muito bem. E eu, cara, assim, e eu e aí que eu falo, cara, eu não sei se foi, uma parte, assim, teimosia do meu lado ou a parte da resiliência, mas os sócios foram saindo da operação, porque estavam com outros negócios e eu fui mantendo, pegando meu patrimônio e colocando e sócio saindo. Chegou uma hora, cara, que eu zerei, assim, o contador do tempo lá, a ampulheta virou pro outro lado, cara, eu fiquei zero. E aí, cara, e agora? Esse é o momento de desespero, assim, que me bateu, assim. Isso me tirou o sono. Foi quando eu olhei, assim, pro lado, falei, cara, queimei tudo por um, por um propósito. E agora eu sou sozinho. Eu olhava para os lados, não tinha, mas eu sempre tive muitos amigos, né? Então isso me dava um certo conforto e eu sempre acreditei. Foi quando eu tive que realmente, cara, encerrar a empresa, zerar o meu time. E aí foi quando eu comecei de novo, com a empresa hoje que eu tô, que eu sou responsável, que é a Paymode. E aí comecei a levantar. Mas tudo isso me traz algumas experiências. Então, a Brasil Pré-Pagos, ela demorou tantos anos para ser construída e chegar onde ela chegou.
aprendi muita coisa. A Beach Capital, esse tempo foi encurtado, porque estava todo mundo na operação, muito dedicado, muito focado. Então, a gente conseguiu fazer em 20% do tempo. É, a SMS, que até preciso atualizar, LinkedIn, essas coisas, que eu não, ela, ela também, ela teve ela acelerou muito rápido, mas depois perdeu força, e aí eu tive que encerrar. E agora tô já há um ano já tocando a Paymode, que ela é essa grande orquestrador, né, de Bank as a Service. Tô dentro de um grupo muito grande também, e a gente está, cada dia que passa, assim, soltando novos produtos, olhando internamente também para a nossa companhia como um todo. Então, tem gente da Suíça, né, vindo. Então, tem bastante coisa. E é isso, cara. A lição é essa, que eu tirei, que eu aprendi, cara, é em relação a quem está do seu lado, quem é seu time. Existe o time operacional e existe o time ali que é o seu board mesmo. Então, ali você não pode errar, cara. Você não pode errar quem são os seus sócios ou quem são os seu braço direito e esquerdo. É, né? A gente tem muita frase, tem muita coisa, mas tem uma que é bem legal, né? Acho que assim, a individualidade ganha um jogo, né? Mas o time ganha um campeonato, né? Exato, irmão. Eu acho Exato. que a gente trabalhar em equipe é muito bom, cara. Eu adoro trabalhar em equipe. Assim, eu fico vendo grandes jogadores, eles têm sempre grandes equipes do lado, sabe? Sim. E eles ganham prêmios junto com a equipe, mas eu gosto muito de futebol americano, né? E você vê que todo mundo fala dos quarterback ali, Sim. mas, cara, ele tem um grande time que trabalha em conjunto, tanto para receber a bola, quanto para tirar 1 segundo ou 2 segundos a mais do relógio ali para fazer isso. É o que você falou. Também já passei por isso, acho que muita gente passa por isso, Sim. e é interessante quando você vê. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito amargurado. Pô, não deu certo. Cara, não deu certo porque Cara, não ia dar. exatamente isso, cara. Não deu certo porque não ia dar. Tava você com uma ideia, o cara com outra. De repente, se você tivesse com um sócio diferente, daria, e ele também daria o que ele queria. Eu já tive isso. Exato. E hoje eu vejo que aprendizado antes de começar, linhas, estratégias, objetivos, para que em um determinado momento, quando chegar esse questionamento, ver se. Olha para o papel lá, estava escrito que a gente ia fazer isso. Pode mudar o que está escrito no papel, Exato. mas estava escrito que a É, gente ia fazer. esse alinhamento, cara, é mais assim uma questão de propósitos. O sucesso, ele tá muito ligado ao propósito. Então, seu time tem que ter um propósito, né? Eu tenho meu propósito individual, todo mundo tem. Mas eles têm que ter um pouco de sinergia, cara. Eles têm que se cruzarem ali na frente. Porque senão, cada um vai para um lado, cara. É que nem no seu relacionamento também, com a sua esposa, com a sua família. Se você não tiver um propósito ali, algo a mais para vocês construírem junto, cara, você não constrói, você racha, né? Então, não é. Isso daí é muito importante. Então, eu busco isso na minha vida pessoal, eu busco isso, o coletivo, né? Eu busco isso na minha vida pessoal, eu busco isso nas minhas relações de trabalho. No surf, cara, embora você tenha o seu individualismo, pô, mas meu irmão é surfista, os meus amigos são, então é muito legal você pegar, cara, todo mundo e pegar a onda, tá todo mundo junto, você comemorar a onda do cara, você comemorar a sua onda, você ficar bravo quando o cara te rabeia. E eu também, e isso cara, é legal do surf, essa paz que tem, né? Essa vibe boa. E por outro lado, eu também, muito novo, comecei a praticar jiu-jitsu. E aí, cara, no jiu-jitsu você aprende algumas coisas, assim, você aprende a questão da hierarquia, do respeito, do mérito. Então, cara, você tem que, assim, pra você chegar na faixa preta, eu sou marrom, mas para você chegar na preta, você tem que passar em todas as faixas, tem que ganhar todos os seus graus, você tem que ter cadência, você tem que ter comprometimento, você tem que ter muita resiliência, cara, porque você se machuca inteiro, mas você tem que estar lá no outro dia para treinar, você tem que ter o respeito pelo seu companheiro de treino, para você não machucar ele. Então, pega tudo isso e põe no mundo corporativo. Então, eu não preciso que minha fintech dê certo, cara, eu não preciso quebrar você. Pô, se eu fizer você trabalhar bem também, você pode ser meu concorrente. Cara, o mercado é muito grande. O Banco Central tá abrindo muitas oportunidades.
e vem em regulamentação, tira uma galera, mas nisso já chega outra galera em cima. A gente está falando de Drex, Open Finance, cara, tanta coisa bacana. Novas modalidades do Pix, nova né? modalidade do Pix. Eu lembro que em uma discussão que a gente estava tendo lá na época da BitCapital, né, quando a gente começou a fazer o Pix e fazendo a precificação dele, eu falei, cara, como vai ganhar dinheiro nisso? Precisa de muitas transações para ganhar dinheiro. Cara, isso aqui vai ferrar o nosso UBP. E aí a gente chegou no consenso, cara, não é o Pix que vai dar dinheiro, mas e sim na solução que você cria em cima dele, né? E hoje o volume do Pix está gigantesco também, O né? volume do Pix, todo mundo está fazendo isso e aí você vê, tem aquela relação do cartão, né? Que sempre pessoa, o cartão vai sumir. E eu lembro que quando estava lançando o Pix, eu fui numa palestra do Fernando Telles, na época ele era CEO Visa, né? da Visa. E aí perguntaram para ele, né, se ele estava preocupado com o Pix, tudo, e ele respondeu, cara, ele falou assim, não, porque é uma solução nova, né? E assim, basicamente ele falou, cara, a gente vai focar muito do lado da segurança da transação. Então você vê hoje muitas bandeiras fazendo isso. Então começa a gerar muito espaço para todo mundo. A parte do KYC, a parte de onboarding, a parte de antifraude, a parte da transação, do split do pagamento. Cara, tem muita coisa, cara, ainda para acho que acontecer. E uma coisa que eu tô vendo, assim, que é um ponto interessante para mim, é o cross-border. Acho que isso aí é uma das coisas que me interessa, assim. Eu acho fantástico o cross-border. Eu vendi operação lá pro eBanks e é um mercado incrível. Os players são grandes, que atuam. Ninguém atende player pequeno ainda, ou atende muito mal. Sim, Então tem bastante oportunidade, assim. sim. E complementando o negócio que você falou, você falou do surf, né? Eu surfei muito no Rio de Janeiro, depois eu Aí, parei de surfar, e quando eu vim para São Paulo, eu botei na cabeça de voltar a surfar, determinado. Ali um pouco antes da pandemia, né? Pô, tinha uma prancha que fazia 10 anos que não entrava na água, cara, meu surf estava no zero praticamente. E, cara, foi um negócio muito de experiência e de tribo, de coletivo, né? Porque sim, surfar, eu morava aqui em São Paulo, não tenho casa na praia e nada, então para surfar aqui você tinha que surfar com tribo. Então fiz uma tribo de surfistas ali do mesmo nível, a gente passava 3 horas da manhã na casa do outro, cada uma vez ia com o seu carro e a isso. gente ia para praia, um levava comida, o outro levava Fiz isso, muito, né? cara. Cara, e é muito bacana. E às vezes teve uma vez que a gente, sei lá, o mar estava muito ruim e nosso nível também não ajudava e, sei lá, a gente ficou 15 minutos dentro da água, assim. Mas foi os melhores 15 minutos daquele dia, assim, Sim, daquele fim de semana, porque todo mundo estava junto, conectado ali. Eu acho que isso gera um pouco também de impacto no negócio. Está todo mundo conectado, está todo sim. mundo unido com um Um objetivo em olhando para o comum. outro também, cara. No surf é muito importante isso, né? Sim. Que você esteja atento com quem está perto de você, se acontecer alguma coisa. Querendo ou não, é um esporte de risco. Então é sempre bom estar E atento. você observar o movimento do cara, o cara começa a remar para o outside, porque tá Sim, vindo a série, sim. É isso, cara. o cara vai pegar uma onda, É, manobrou. é um esporte individual, mas muito de tribo, né, cara? É, Porque é você e sua prancha. Mas ele, assim, no geral, cara, é esse lance que você falou, é da tribo. É uma cabeça diferente, cara. A galera pensa diferente. sim. Eu até brinco, né? Que até os meus 18 anos eu não, eu não falava, só falava, pode crer. E aí eu tive que. Aí a vida, cara, veio e começou a Aí você vai bater. ficar milionário, multimilionário e vai voltar pro surf. É isso aí que eu... É, cara, vou voltar. É, tem que voltar, né, cara? O surf é vida, você tá em contato com a natureza. Não, vamos organizar um fintech surfer, sabe? Pô, um campeonato de surf de Cara, fintech. eu tenho muita vontade de surfar na Califórnia. Eu já fui pro Vale do Silício Olha aí, lá e ó. tudo mais. Pô, ali em São Francisco tem aí embaixo da ponte. Tem um pico lá da hora, mas também tem, pô, Los Angeles, tem uns Tem, picos tem, bacanas ali tem. também. E de repente a gente pode sair de lá e ir pro Havaí também, Pô, fazer um pode surf. ser, cara. Tá certo já onde a gente Onde assina? a gente assina, né? Cara, vamos lá. E você falou que você é CEO hoje da Sim. Paymode. Você
Vocês estão olhando muito para isso. Conta um pouco de que vocês estão vendo para o futuro, o que vocês estão buscando, como é que Tá, está sendo a tua jornada, o que você pode colaborar para outras fintechs que estão sim. vindo também. Cara, a Paymode, ela tá focando muito na parte da tecnologia. Então, praticamente, a gente está 1 ano incubado ali, desenvolvendo produtos interno, pensando mesmo de ter uma tecnologia baseada em algumas premissas. Ela tem que ser escalável, replicável e modular. Porque aí eu consigo ouvir a sua necessidade e consigo modular um produto para você. E de uma forma rápida. Então, a gente pegou alguns princípios para desenvolver isso. Então, eu venho com bagagem, cara, de tecnologia desde a da Repom, vindo se aprimorando, pegando erros e acertos e vindo. De alguns desenvolvedores que trabalham comigo há mais de 10 anos, cara, já passaram por todo lance de cartão. Então, já são pessoas já que conhecem do mercado. E então a gente está vindo forte com essa questão da tecnologia. Não, a gente não quer ser mais um player assim, a gente quer trabalhar com projetos especiais. Então a gente não quer chegar ali e sair abrindo, tendo muitos clientes. É algo mesmo de boutique, é tailor-made, a gente vai ali entendendo, cara, não dá para fazer isso. Eu até falo, pô, mas se você fizer isso, você não vai ganhar dinheiro, cara, não faz, você vai gastar seu dinheiro. E aí a gente vai, assim, é uma parte consultiva, é uma Vocês parte não de querem viver de tecnologia. setup, né? Não quer viver de setup, cara. Pra gente, assim, o importante é recorrência. E fora também que a gente tem essa parte do grupo, né, da Road, que é o pessoal da Suíça. Então, eles também nos dá a oportunidade de olhar o mercado lá fora. Então, a gente está olhando algumas coisas fora também do Brasil, novas oportunidades que tem. Então, cara, aparece muita coisa bacana. E a ideia é sempre essa, cara, é construir ecossistemas e saber orquestrar isso. Então, é nisso que vai a necessidade, né? Às vezes chega muitas pessoas lá querendo ser banco, cara. Eu quero ser o banqueiro. Eu falei assim, meu irmão, para ser banqueiro, cara, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que às vezes você não é um banqueiro. E você pode perder todo o seu dinheiro. Então, esse lance, né, que as pessoas têm também, de que o banqueiro, cara, isso é para poucos. Você ali vai ser um pedaço dentro do ecossistema financeiro e você vai suar muito, cara. Você vai gastar muito dinheiro, você vai ter que investir muito do seu tempo para o sucesso. Eu tenho observado que cada vez mais é um trend muito forte, tudo vai virar fintech, esse tipo e aí, o pessoal antigamente vinha muito na gente falar, eu tenho a rede de motorista, eu tenho a rede de vendedores, da Natura, da Avon, sei lá, Sim, sim. todo mundo vinha com alguém que tinha uma grande quantidade de aluno, motorista, revendedor, alguma coisa, e achava que deveria ser o novo Nubank, que deveria ter maquininha e tudo isso. Cara, eu não acredito nisso, eu acho até que se você acoplar uma solução que englobe mercado financeiro para esse mercado, acho que vai fazer sentido e você vai ser bem-sucedido. Mas o que eu acredito é muito mais em levar tecnologia financeira para dentro de ecossistema para resolver dor É, e, de repente, de forma silenciosa, sem perceber, sem exato. estar olhando para isso. A gente tem um pensamento lá que é o seguinte, a própria solução financeira, assim, antes ela era tratada como um produto final. Então, hoje esse produto final é o Nubank, é o Inter, é o C6, eles se posicionam assim. Eu vejo mais, assim, agora, do outro lado, né, da gente, das fintechs, tudo, sendo um meio. A parte financeira, ela virou um meio. Então, hoje, eu tenho uma rede de alunos. Cara, será que se eu criar um ecossistema onde eu traga benefício para o aluno e lá dentro tem um banco integrado, faça sentido. Aí começa a fazer sentido. Porque, querendo ou não, quando você monta uma estrutura aí de base, o que seja, banco digital, cara, você gasta dinheiro, você paga. Muitos não sabem, depois muitos assinam o contrato e ficam questionando. A pessoa física não paga Pix, tá? Mas você não é uma pessoa física, você é uma fintech e está consumindo um serviço. Eu pago o Pix, né? Se eu sou um indireto, eu pago o Pix, eu pago a estrutura, enviando ou recebendo, e é muito caro. É. Cara, para você montar uma estrutura hoje dessa, cara, são milhões. Então as pessoas não entendem isso.
Muitos não entendem. Então, você passar isso de uma forma para eles que eles entendam, tem alguns que até torcem o bico. Ah, esse cara aqui tá fazendo jogo duro. Esse cara aqui não me quer como cliente. Não é, cara. Você tá com uma puta de uma ideia boa, legal, mas você tá tratando o financeiro como o final do seu negócio e ele é o meio, Sim, e tá né? muito. Mas eu acho que é um pouco do movimento de que tem gente vendendo setup aí, tem gente ganhando muito dinheiro para Sim, fazer. cara. E tá tudo bem, assim, eu acho que vai virar uma lição e um aprendizado porque uma hora a conta vai chegar, uma hora o dinheiro vai acabar ou alguém vai virar e falar, cara, isso aqui nunca vai dar dinheiro e esse empreendedor, essa pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Sim, É, vamos. Eu queria que você falasse de vida real. Você falou que surf, falou do jiu-jitsu, falou disso, mas, sim, e você falou de um monte de iniciativas. Como é que você concilia a tua vida, assim, sabe? Família, amigos, qualidade sim, mesmo, e esse turbilhão de emoção aí, sim. empresa na Suíça, e isso. Cara, é difícil, mas eu parto daquele princípio, né, cara? Eu passo muito tempo trabalhando. Então, o meu trabalho é uma diversão para mim. Eu consegui colocar isso. Então, eu consigo tratar bem isso aí. Então, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho uma enteada de 14 anos, a Valentina, e tenho um Luca de 2 anos. E eles ali são o meu porto seguro, né? A minha esposa ali, cara, é onde eu chego e as coisas acontecem, assim, a minha cabeça ela começa a entrar em ordem quando eu penso neles. Então eu tento aproveitar ao máximo os finais de semana, quando eu tô com eles, assim, o lado da família. Então, pô, pego na semana, vou sair para jantar com eles. Então tem algumas coisas que a gente faz, separa. Mas, para mim, assim, eu tento deixar as coisas mais leve porque eu tenho um prazer no que eu faço, né? E você fazer do seu trabalho a diversão. As pessoas que trabalham comigo falam assim: Ah, Adriano, você gosta de trabalhar? Pô, eu não gosto, cara. Eu venho aqui pra me divertir. Pô, eu não vou. Os caras falam: Pô, vai ser maluco. Eu falo: Ah, cara, eu sou maluco. Mas a vida é assim. Você tem que fazer. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo cai num buraco um dia. E eu falo isso lá até pra minha esposa. Cara, quando a gente cai no buraco, a gente tem a opção de olhar pra cima e tentar sair, ou ficar olhando pro buraco e falar, pô, caí no buraco. E aí você fica, cara, você fica preso naquilo. Então, todas as adversidades que eu tive, como funcionário, como empreendedor, cara, eu sempre olhei pra luz, irmão. Sempre, assim, ó. Sempre fui olhando. O pessoal fala, né, quando você leva um caldo muito grande lá e tal, cara, às vezes você perde o. Você não sabe se você tá Para pra baixo, né? baixo ou pra cima, cara, você vai ver o ponto de luz. E aí é pra lá que você tem que ir. Então, hoje tem esse lado, assim, do empreendedor, cara. O empreendedor tem que ter a resiliência dele, ele tem que saber cara, eu não esperava que eu ia, entre aspas, aí, né, quebrar uma empresa, passar por esse processo. Eu pensei que, pô, nas empresas que eu passei, eu nunca tive isso, porque quando eu vou fazer uma, né, na minha própria iniciativa, eu vou passar por isso. Cara, e passei. E por causa disso, eu não tive eh, não, cara, eu vou voltar para o CLT, eu vou ficar acomodado com isso. Eu pensei, cara, não, E eu, aprendi, e eu acho que né? tá tudo bem o cara querer voltar para o CLT, eu acho que Não, faz parte do também faz processo, parte, cara. mas isso aí que você falou, eu aprendi. Eu Eu acho que esse aprendi, cara. processo de aprender, ele tem que ser válido, né? E às vezes é difícil, a gente não aprende, a gente vai ver depois Sim, está cometendo o mesmo erro e tem que ajustar. sim, Quando eu voltei a surfar aqui em São Paulo, eu coloquei muita técnica, que eu tinha pouca hora de treino e pouco mais, fazia muito tempo, então, assim, e surf, por mais que seja um esporte muito instintivo, tem muita natureza e muita força ali, técnicas corrigem pra caramba, né? pra Assim, caramba, cara. se você não olhar pra baixo, você dropa mais fácil. Se Sim, você fizer. Cara, tem um monte de ajustes que você faz ali que já te deixa 80% mais de resultado. E eu aplico hoje também técnica na corrida. Eu sou maratonista, tô correndo. Então, exato, pô. qualquer coisa que você faz já Tá até ajusta, já magrinho, né? melhora. E eu acho que é isso. Quando você fala que você gosta, está a escolha. Suas escolhas te direcionam para isso. Sim, Eu já peguei você, sei lá, a gente já se falou em momento que você estava CLT, mas estava feliz gostando que trabalha, estava empreendedor bem-sucedido, feliz gostando que trabalha. Já pegamos uma época que você estava quebrando, mas você
tava ali, pô, eu queria continuar com isso, tava até feliz ali, agora, porra, tá bom de novo e tal. Eu acho que é um pouco disso. Tem muita gente que sofre nessa jornada. E o tempo é escasso, né, cara? Sim, O tempo cara. tá passando, Tá passando. tá indo Os embora, cabelos brancos vão surgindo. você vai ficando velho, tua Sim, filha já tá com 14 anos, tu fica com 2, daqui a pouco você já passou e você não curtiu, não aproveitou, não exato. viu a vida. E é por isso, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá com a saúde, né, cara? Então, eu sempre peço que eu tenha muita saúde, muita disposição mesmo para poder fazer, o que eu gosto de fazer. Isso, cara, também faz parte da resiliência. E tá sempre bom, assim, sempre perto de pessoas. Então, pô, o Paulo Volpe, que eu te falei, que foi o cara ali, pô, esse cara é bom, cara, você tem que trazer ele aqui para bater um papo com ele. Tem muita história boa, cara. Eu aprendi muito com ele. Aprendi muito. E hoje, a gente tem um grupo junto, que a gente fica trocando ideia, sempre, assim, cara. Ah, isso é São bacana. seus relacionamentos. O mercado que a gente tá, ele é pequeno, tem poucas pessoas, né? Então, todo mundo se conhece. É difícil você capacitar a gente. Eu vejo alguns amigos, pô, Daniel, eu preciso de um comercial, preciso não sei o quê. E, cara, é difícil formar, assim. Mas você falou que o nosso mercado é pequeno. Cara, tem 2.000 fintechs no Brasil. Então, mas, cara, É que a gente vive em bolhas a gente. dentro do É ecossistema de exatamente isso, fintech. é. Na verdade, o que é visto é sempre a mesmo. Cara, é um processo. Sabe aquela propaganda São os que têm mais que dinheiro, tem cara. mais dinheiro ali? E a gente evita, não sei o porquê, e aí o meu despertar de gravar esse podcast foi para contar outras histórias que eu Sim, conheço, histórias que são boas, que tem aprendizado, que tem erro, que tem acerto, que tem coisa que exato. foi feita. Então, Cara, e parabéns pela essa iniciativa, porque realmente é isso que você falou. As grandes estão aí porque também tiveram bastante injeção de dinheiro, estão sempre na mídia, estão toda vez que recebe um cheque lá, sai na primeira capa lá da UOL, lá do Valor. E é assim, e tem várias, cara, que como a BitCapital começou ali no subsolo de uma casa, sabe? Num negócio mesmo que cheio de história cheio boa, de cheio de história boa, aprendizado, cheio de cheio de sucesso ali. aprendizado. Já ajudou a construir o mercado, ajudou a fazer tudo Sim, isso. Isso às vezes passa é, é, despercebido, cara. e poderia estar contribuindo para o ecossistema, poderia estar Sim, somando, sim, gerando mais valor, gerando mais conexão, gerando mais negócio, fazendo coisa. É exato. esse que é o meu maior desafio. E assim, pô, a gente tem quase 1 hora e pouco de papo Porra. aqui. Eu queria te fazer o que você está buscando para os próximos anos, tanto na vida pessoal quanto na Paymode, assim? Cara, na Paymode, assim, é consolidar ela mesmo como essa modelo de orquestrador, e buscar um mercado fora. Eu acho que esse é fazer essa conexão para fora, o continente asiático, o continente europeu, alguns países aqui da América Central também que tem. Eu acho que isso é um desafio bom aqui pra gente Vocês estão em trabalhar em Londres cima já? disso. Não, Eu tô indo para você Londres, tá indo né? para Se vocês Londres? quiserem ajuda, eu tento conectar. Então, eu acho que é um canal bom, acho que é que também, né, cara, a gente pega aqui agora aqui o que tá acontecendo, essa guerra econômica aí, né, dos últimos dias, a gente vê que o mundo, cara, ele tá mudando e a gente aqui, cara, não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que agir, a gente tem que buscar solução. Cara, o Brasil é muito desenvolvido. O Banco Central brasileiro, cara, para mim, ele me surpreende cada dia. Teve muita coragem de abrir, teve bastante incentivo, cara. Então surgiu empresas, modalidades, e aí no começo ele abriu e depois ele começa a regulamentar, começa a tirar, começa a dificultar. E quem tá no business mesmo, quem tá no dia a dia, consegue acompanhar. E sabe o negócio que eu converso com muita fintech, muita gente, né, para esse desafio aqui. E eu vejo, por exemplo, a mesma notícia, você acabou de falar, pô, a gente tem um Banco Central muito bom, a gente tem isso e tal. Você falou com viés positivo, né? Você está olhando o copo cheio, né? Eu vejo Exato. muita gente contando a mesma notícia como se fosse o copo vazio. Ah, o Banco Central só atrapalha isso e tudo mais. E é aquilo, assim, a oportunidade é igual para todos. Uns têm mais dinheiro, uns têm mais tempo, Sim, mais experiência, mas acho que o Banco Central está fazendo um papel muito importante de regular e de organizar para que
fique o máximo possível igual para todos. Sim. Estamos no começo de algumas coisas, por exemplo, o mercado de sub está passando por uns desafios e O tudo mercado de mais. base De agora também base vai agora passar por também. um... Tá vindo coisa nova no mercado, então eu acho que é bom para todo mundo. É. E, cara, pro lado, assim, pessoal, tá mais próximo da minha família, ter mais tempo ali na praia, com meu filho, com minha filha lá, para eles poderem viver um pouco do que eu vivi. Então, quando minha mãe e meu pai tomaram a decisão para ir para Peruíbe, cara, uma cidade do litoral sul, é praticamente a última cidade do litoral sul, e chegar lá, pô, minha mãe ela era enfermeira, então ela tinha a parte do asilo dela, né, cuidava de idosos. Então eu falo que até os meus 18 anos, cara, eu só comi comida de idoso, eu não tinha nem comido McDonald's. Era só comida sem sal, sopinha à noite. E aí eu saí pro mundo, cara. Conheci o McDonald's. Conhecer as coisas boas e as coisas As ruins. coisas boas e as coisas ruins, né? Tive Não, experiências em faculdades também legais. Cara, comecei minha faculdade no Mackenzie, aí depois eu parei, voltei para Peruíbe, fui para FMU. Cara, essa também é uma outra história, tá? De resiliência. Eu passei por algumas faculdades até me formar. Fiz faculdade em Santos, na Santa Cecília, onde eu morei um tempo também. a faculdade é um negócio, para mim, que também é uma história de resiliência e desafio, né? Eu, por exemplo, hoje eu faço pós-graduação de neurociência. Aí, ó, tá vendo? Eu busco, eu tive muita melhora na minha vida pessoal, particular, lendo alguns livros de neurociência, psicologia positiva e algumas coisas que eu falei, cara, eu preciso estudar isso. Sim. E eu fui estudar isso, fui buscar conhecimento, fui olhar para um mercado que tradicionalmente eu não estaria fazendo, não estaria Exato. estudando. Cara, e tá aí uma coisa que você falou, né? A busca do conhecimento. Acho que hoje, cara, é uma geração que quer as coisas muito rápido, né? São muito imediatistas, querem um resultado muito rápido. E às vezes, cara, não perde tempo ali estudando, lendo um livro. Cara, acho que tem algumas coisas Você assim. costuma ler? Você gosta de Cara, ler? eu costumo, assim. Eu faço algumas leituras bem assim, O que que você indica? variáveis. Que livro você indica aí para? Cara, eu tô lendo muito assim livro de, de jiu-jitsu, assim, da história. Então, o último livro que eu tô lendo agora é do Fábio Gurgel, que é um empreendedor, ele tem a equipe da Allianz, então é um graduado no jiu-jitsu, um cara que teve referência, e ele é um empresário também. Então ele começa a contar, eu tô no começo do livro, e, cara, é muito legal, assim, você vê a história dele também, de empreendedor, é o cara que pegou o esporte e tá Boa mudando, pedida, vou colocando. ler. Eu tô lendo bastante nos Cara, eu tenho últimos. um eu acabei comprando dois, eu vou te dar um. Porra, obrigado, valeu. Aí, já ganhou um Já presente, ganhei, valeu. tá vendo? É, cara, muito bom. A gente tá caminhando aqui pro fim. Pô, uma pena. O papo tá muito bom. Cara, com certeza a gente vai ter outros episódios. Acho que assim, o podcast é para contar isso mesmo, acho que o pessoal já te conhece, mas de repente não com essa Sim, visão, e tem gente que não te conhece, passar a te conhecer. Depois a gente vai fazer algumas mesas redondas, então todo mundo que está ouvindo a gente, quiser de alguma forma contar a história aqui ou fazer alguma coisa em conjunto, a gente no Fintech Center tem uma base muito grande de fintech. Se você tem algum benefício que você queira levar para essas 2.000 fintechs, se você quer fazer alguma parceria com a gente, é só chamar, a gente está aberto tanto para patrocínio quanto parceria. E também a gente vai desenvolver algumas mesas redondas. Você, toda vez que eu fazia imersão para o Vale do Silício, China, Israel, putz. Dubai, você falava que ia e nunca ia, né? Dessa vez você vai, em Vou, novembro a gente vai ter uma só de vou. fintechs. Já botei teu nome na Pode lista, cara. colocar, já tá mais que confirmado, cara, não tem nem como eu não ir. Não tem como você não ir, não. E, cara, queria agora, para finalizar aqui, quem que você indica para participar aqui do podcast? Pô, cara, assim, pô, tem tanta gente legal, cara, tanta gente legal, assim, um cara bacana que pode trazer muita experiência é o Paulo Volpi. Esse daí é um cara fantástico, cara, que eu tenho um carinho muito grande. Pô, o Fabiano também, que são caras, assim, já de empresas, né, que deram super certo.
Cara, tem o Fernando Gurgel da SomaPay, que acho que agora mudou o nome, não sei direito. Cara, é um cara muito legal de se conversar, um cara muito... Tem os irmãos também da Fernando é tudo FixPay. gente boa, né? Fernando é tudo gente boa. Esse daí, então, cara, velejadora, veleja muito de kitesurf, Fernando, lá no Ceará, cara, gente boa. Tem os irmãos da FixPay também, cara, esses caras têm o Eliseu, os irmãos Beco lá. Cara, esses caras são fantásticos. Tem história também. Cara, tem várias. Pô, eu passei por muita gente, cara. Eu imagino que você ajudou a construir Cara, coisas. ajudei. Pô, muita gente bacana. Cara, antes, eu tenho uma pergunta, um teste que eu estou fazendo aqui com todo mundo. Eu peço para a inteligência artificial, Tá. eu converso com ela, falo que eu vou te entrevistar aqui no podcast e peço para ela fazer uma pergunta sobre você. Caraca! Se você pudesse fazer uma pergunta para o Daniel, o que você faria e tudo mais. Não sou eu que fiz essa pergunta, foi ela. Mas assim, inteligência artificial, acho que ela pesquisou ali e foi legal a pergunta que eu quis, assim, sabe? Que ela fez, que eu quis trazer, que às vezes ela, dependendo do cara, ela manda uma que fica muito cabulosa e essa vez de primeiro uma boa. Ela perguntou assim, Daniel, se você pudesse mandar um áudio para o Daniel de 2013 no BPP, hoje, né? Você mandar um áudio para aquele Daniel, um áudio de WhatsApp para ele ouvir, que áudio você mandaria? Cara, eu acho que ela quis que você aconselhasse, assim. Eu acho que assim, o áudio que ela faria, cara, pegando um gancho assim que você faria pro Daniel. Então, o que eu faria, assim, pegando um gancho assim da história do surf, dessa resiliência. Daniel, continua remando, irmão. É a maior da série. Vai, rema. Boa, cara. Isso, cara. Isso que eu falo pra ele. Continua remando que, cara, a onda é sua. Vai, cara, acredita. No final, assim, dá tudo certo. E se não deu certo também nessa, você vai pegar outra e outra. E é isso, cara. A vida é feita disso. O mar é uma fábrica de onda, né? Exato, cara. E agora tem as piscinas também. Tem uma lá em frente de casa, que eu tô doido, cara. Vira sócio pra me convidar. Pô, cara, a gente tem que fazer mais dinheiro, né? Vamos, pô. Aqui também é pra fazer dinheiro. Aqui é pra contar a história e fazer junto. Exato, vamos fazer junto. Daniel, onde o pessoal te acha? Cara, no LinkedIn, eu vou te falar que eu sou um pouco low profile, assim, eu preciso melhorar nessa questão de LinkedIn, mas eu tenho meu LinkedIn, na real eu nem sei como, deve estar meu nome lá, Daniel Teles Marçal. A gente vai colocar na descrição do podcast aí o teu LinkedIn, mas se jogar Daniel Teles Marçal vai achar lá, vai achar, deve estar um pouco desatualizado, mas eu vou arrumar a casa. Não, briga, se precisar de ajuda aí. Não, cara, eu preciso isso mesmo, até para eu ter mais trocas, né? Eu acho que você adiciona muito numa conversa, ajuda. A gente, de vez em quando, um liga pro outro e... Cara, como é que eu faço isso? Sabe se plugar? Tem alguém fazendo isso, aquilo? Então, eu acho que é importante o pessoal saber da tua história, quiser fazer. Mas também gerar negócio, gerar oportunidade, cara, fazer isso. Os negócios sempre acontecem assim, cara. A Paymode, ela veio de um negócio assim. De um negócio lá atrás, cara, que não deu certo e, de repente, surgiu, cara. Sabe assim, quando eu tava... meio que desesperado, apareceu a oportunidade de um negócio que estava lá atrás. Que você está sempre plantando, né? Você está sempre jogando uma sementinha ali, ajudando alguém a prosperar e uma determinada sempre, assim. E tem aquele negócio também, né, cara, de você ajudar uma pessoa e você não esperar que ela vai, assim, porque também quando você, ajudei o cara, agora o cara me deve um favor, você fica criando esse sentimento de, ajudei o cara me deve um favor, cara, e você não evolui. Então, ajudei o cara, que bacana, ele deu certo, cara, vou ajudar outro. E uma hora, cara, tudo que isso daí você vai plantando, ele vem voltando para você. Isso, cara, é o fruto de eu estar sentado aqui falando um pouco da minha vida, falando um pouco da minha história, tentando ajudar em alguma coisa, e você me dando essa oportunidade, cara. Foi lá atrás de uma conversa que a gente teve, cara, que deu super certo, e foi evoluindo, e hoje a gente tá aqui. Boa, cara, que bom. Cara, mensagem final para o público aí que você queira falar, para sua família, de repente, para seus sócios, para alguém, para alguém que te ajudou, enfim. Cara, assim, primeiro, né, cara, agradecer a minha família, a minha esposa, aos meus filhos que estão lá em casa,
ao meu irmão também, ao meu pai, né? Minha mãe lá do céu também, que sempre tá ajudando. E, pô, e todos os meus parceiros, todos os meus sócios, cara, que eu tive, que eu tenho, que acreditam no meu trabalho, que me deram um voto de confiança. E vamos continuar, cara. É trabalho mesmo, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Cara, é diversão, é diversão, é diversão. Ah, e tem mais um cara aí que eu acho que você vai querer conversar também. Esse cara também é uma figura. Ele faz parte lá também da empresa, ele toca uma outra vertical lá, que é a SOS Bolsa, uma empresa que está crescendo muito, uma fintech ligada a crédito consignado, vem com uma pegada muito forte. É o Roberto McMahon. Gente boníssima, cara. Esse cara vale faixa marrom também, de jiu-jitsu. Tem que voltar a treinar jiu-jitsu. Você tem que voltar, cara. Faz muito bem pra saúde, faz muito bem pra mente. É É o que vai te ajudar, cara. Quando você tá ali, ó, você não tá conseguindo, você dá aquele suspiro, você se acalma, baixa a frequência do seu coração e você aguenta mais um pouco. Cara, eu fui treinar jiu-jitsu com meu filho esse final de semana aí. Pô, Aí, o é. moleque tá com 13 anos, quase me passou o carro. Aí, tá vendo? É muito bom, cara. O esporte, assim, no geral, cara. O esporte mudou minha vida, assim, como Exato. um todo, o esporte mudou minha vida. E eu acho legal, né, a gente, assim, os empresários também ajudar a fazer fortalecer o esporte, incentivar o esporte nas empresas, a boa alimentação, os bons hábitos. Eu apoio uma triatleta que está indo pela seleção brasileira e tudo mais. Eu tento ajudar que algumas bacana. pessoas, faço o que eu posso por outros, mas eu acho que a vida de um atleta profissional é desafiadora. O atleta, não, seja ele maratonista, triatleta, seja ele natação, eu acho que a gente poderia, como brasileiro, de repente, ajudar de alguma forma mais estruturada e contínua. Cara, e isso, né, depende muito da gente também. A gente deposita muito das nossas coisas, assim, na mão do governo, né? Então, eu acho que o lado empresarial tem uma responsabilidade também nisso, né? A gente, como fomentador de dinheiro, acho que tem que pensar nisso também, em o que a gente pode fazer além do nosso negócio, além de gerar emprego, o que a gente pode contribuir a mais para a sociedade. Ou é capacitando pessoas, ou é incentivando no esporte, incentivando na educação também. Então, são alguns pilares que a gente não pode, infelizmente, deixar tudo na mão. A gente não vive na Suíça, a gente não vive, né, nas melhores economias do mundo para depositar tudo no governo, né? Então, acho que a classe empresarial ela poderia fazer mais. Maravilha. Cara, obrigado por você ter vindo mais uma agradeço. vez. Para você que ouviu a gente até agora, um obrigado. Hoje o papo foi muito bom aqui, passou voando com o Daniel. A gente está aqui no Fintech Maker justamente para isso, para contar essas histórias, para vocês conhecerem quem que estão por trás das fintechs. É um papo de maker para maker, seja você um executivo, um fundador, ou que queira conhecer o mercado a fundo para entrar. Se você quiser fazer uma parceria, patrocinar, conversar com a gente, é só entrar em contato. Na descrição do episódio vão ter todas as informações. Um abraço, valeu. Dani. Valeu.